Muito bem. Então Jesus, depois de 30 anos, ele passa essa vida, todo esse período de vida oculta, e aí chega finalmente o tempo em que Jesus pregará, ele vai se mostrar para o povo de Israel. Então nós vamos colocar como isso aconteceu. A primeira coisa que acontece é o batismo de Jesus. Para entender o batismo, você tem que lembrar de João Batista. João Batista, que é aquele que Deus elegeu para preparar o Senhor, para vir antes do Senhor. Então, antes de Jesus, aparece São João Batista. São João Batista, como eu já disse, ele é um homem muito virtuoso. Ele prega que os homens precisam se converter para preparar o caminho do Senhor, daquele que virá, do Salvador, do Messias. Ele diz: eu não sou o Messias, mas eu sou aquele que preparará a vinda dele. Então Jesus está vindo e ele está... Antes de Jesus, ele começa a pregar e ele prega um batismo de conversão. Então ele leva as pessoas e diz assim: você está arrependido dos seus pecados? Tô. Você não quer mais, nunca mais pecar. Nunca mais pecar. Então simbolicamente eles se mergulhavam, batismo quer dizer mergulho, se mergulhavam nas águas do Rio Jordão ou de outro rio, para dizer assim: eu não quero mais viver esta vida, né? Eu quero me lavar, eu quero morrer para esta vida de pecado, porque eu quero me preparar para a vinda do Messias. Tanto que São João Batista era tão virtuoso que as pessoas achavam que ele mesmo era o Messias. E ele fala: não sou eu. Mas aí chega o tempo, né? Chega o tempo. E aí, para ser batizado por São João Batista. E aí diz São João, né, que é a passagem que a gente não vai ler, mas São João diz que quando João Batista viu Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então São João Batista vê nele a promessa, o Messias. Reconhece, é ele. E aí Jesus vai até ele para se batizar. E diz a Escritura, em Mateus 3,13. Então chegou Jesus da Galiléia ao Rio Jordão e foi ter com João para ser batizado por ele. João, no entanto, o impedia, dizendo: eu é que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Então, Jesus pede o batismo e São João fala: não, você que tem que me batizar, não eu que tenho que te batizar. E aí Jesus, porém, responde-lhe: deixa por ora, é assim que nos convém cumprir toda a justiça. Então Jesus diz: calma, é assim que tem que ser agora, me batiza. João admitiu. Depois de batizado, Jesus saiu logo da água. Então Jesus é batizado e assim que ele sai da água, então o céu se abriu para ele e viu o Espírito de Deus descer como pomba e vir sobre ele. Jesus sai da água e São João Batista vê o céu se abrir. E do céu desce o Espírito Santo em forma de pomba sobre Jesus. E uma voz do céu que disse: este é meu Filho amado, no qual eu me agrado. Então desce o Espírito Santo e a voz do Pai é escutada: este é meu Filho muito amado, em que eu ponho todo o meu agrado. Aqui, diz o Catecismo, é a inauguração da missão do servo sofredor. Vocês sabem que Jesus morreu na cruz para nos salvar, morreu no nosso lugar. E aí, aqui diz o Catecismo que aqui Jesus inicia, ele inaugura essa missão dele de morrer no nosso lugar. Por quê? Porque Jesus é batizado sem precisar. Jesus é santo. Jesus não precisa se batizar porque Jesus não tem pecado para ser perdoado. Mas ele decide, por livre e espontânea vontade, ser contado entre os pecadores e entrar no destino deles. Isso ocorrerá também. Jesus na cruz vai ser morto pelos nossos pecados, por livre e espontânea vontade. Jesus não precisa morrer pelos pecados próprios. Jesus não tem pecado que precisa ser pagos na cruz, ele paga o nosso. Então no batismo já tem um sinal daquilo que será a crucificação. E aí o Espírito Santo desce sobre Jesus, Jesus está nas águas, e ali mostra que é uma nova criação. Interessante isso. Se um dia vocês pegarem para ler o versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis, que é o primeiro versículo da Bíblia,
vocês vão ver um negócio interessante. Versículo 1 e versículo 2. Capítulo 1, versículo 1 de Gênesis diz assim, ó: no princípio Deus criou o céu e a terra. A gente já estudou isso. Então o céu e a terra são as coisas visíveis e invisíveis. A terra, o mundo visível, era sem forma e vazia, e sobre o abismo havia trevas, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Olha que interessante. O segundo versículo da Bíblia, antes que fosse criado qualquer coisa, diz que tem uma água e sobre a água está o Espírito de Deus. No Novo Testamento aqui, no batismo, o Espírito Santo de Deus está sobre Jesus no Rio Jordão. O Espírito Santo está sobre as águas. Para mostrar que Jesus é uma nova criação. Né? Nós não somos mais apenas criaturas como em Adão, nós somos filhos de Deus por causa de Jesus. No nosso batismo, quando nós somos batizados, né? A maioria de nós acho que já foi, acho que todos nós fomos já batizados quando crianças. Nós somos assimilados a Cristo, então nós entramos, nós participamos da vida de Jesus. E isso deve nos fazer entrar nesse mistério de rebaixamento. Então, Jesus foi contado entre os pecadores, se humilhou, e nós temos uma vida divina em nós. E esta vida divina se vive se rebaixando. Assim como Jesus rebaixou, nós também devemos servir os outros. Nós também devemos ver que nós somos pecadores, que somos falhos, somos pequenos, que nós não merecemos nada, que é tudo graça. Muito bem. Depois de Jesus ser batizado, ele sai, e aí Jesus é levado pelo Espírito Santo, né, assim, pelo coração inspirado por Deus, ele vai para o deserto, passa 40 dias e 40 noites no deserto, fazendo jejum e oração, né? Se preparando para aquilo que viria a ser sua vida pública, sua pregação. E aí no deserto ele é tentado pelo demônio. Deixa eu ver se eu tenho a passagem aqui já na mão. Deixa eu ver se é essa. Tentação no deserto. É isso. Então Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Jesus foi para o deserto. Tendo jejuado durante 40 dias e 40 noites, teve fome. Óbvio, né? 40 dias jejuando. Ele era servido pelos anjos, mas fazia jejum. E aí ele tem fome. O tentador, que é o demônio, aproximou-se dele e disse-lhe: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele respondeu: está escrito. Então veja, o demônio fala para Jesus: você está com fome? Você não é o Filho de Deus? Pede para essas pedras virar pão, que você pode comer. Mas Jesus respondeu: o homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Não importa se eu estou com fome ou não. O que importa é o que Deus mandou. Então o diabo levou a cidade santa, Jerusalém, colocou-o no ponto mais alto do templo. O templo de Jerusalém já estava num morro, né, em Sião, no alto do... Então já era alto. E aí o demônio leva Jesus no ponto mais alto do templo e diz: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. E ele responde: lança-te daqui abaixo, com efeito está escrito. Isso é o demônio falando, citando a Sagrada Escritura: a seus anjos ele dará ordens a teu respeito, e nas mãos te carregarão, para que não firas teu pé em alguma pedra. Então o demônio cita uma passagem do Antigo Testamento que diz que o Messias seria, que Deus enviaria seus anjos para ajudar caso o Messias tropeçasse. E aí Jesus responde ao demônio: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Jesus responde também com a citação da Sagrada Escritura. Não, você não pode tentar. Não é porque Deus disse que vai te salvar, que vai te ajudar, que você deve tentar. Então, já que Deus disse que vai me salvar, eu vou pular do precipício para ver se ele me salva. Não. Não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo o levou ainda para uma montanha muito alta. Então o templo de Jerusalém já era alto. O demônio levou ele para uma montanha mais alta.
Estamos no deserto, né? Então essas coisas estão acontecendo numa tentação. O demônio mostrou-lhes todos os reinos do mundo e sua riqueza. O demônio leva ele para uma montanha alta e começa a mostrar todos os reinos da terra, o poder, a riqueza, e diz: tudo isso eu te darei se te prostrardes para me adorar. Então eu darei todos os reinos da terra se você me adorar. Jesus lhe disse: vai embora, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Então Jesus fala: não importa o que você diz, vai embora. Jesus resiste às tentações, recapitulando as tentações de Adão e de Israel no deserto. Então Adão foi infiel quando foi tentado. Israel, quando era liberta do Egito, também muitas vezes reclama e adora outros deuses e briga com Deus. Então, tanto Adão como Israel são infiéis a Deus. Jesus não é infiel a Deus. Por isso Jesus vai salvar a nossa safadeza, nosso pecado é salvo pela retidão de Jesus. A vitória de Jesus antecipa a vitória do Calvário. Então no deserto Jesus é tentado, é fiel, diferente de nós, diferente de Adão, e vence o demônio ali naquela tentação. Mas isso já é um sinal de que na cruz Jesus venceria definitivamente o demônio. Depois Jesus vem e começa a pregar o reino de Deus para os judeus. Nós não vamos ler, porque tem a vida pública de Jesus prega durante 3 anos. Então tudo que acontece, né, tem muita coisa que acontece, praticamente o evangelho todo é sobre a vida pública de Jesus, são esses 3 anos. Então nós não vamos ler as passagens sobre a vida pública de Jesus, as coisas que ele fala, as coisas que ele faz. Mas vamos falar sobre a pregação de Jesus. O que ele pregava, o que ele ia dizer. Então, Jesus inaugura o reino aqui na terra. Onde é que acontece o reino de Deus? O reino de Deus plenamente. O reino de Deus acontece plenamente lá no céu, onde tudo está sob a vontade de Deus. Mas, quando Jesus começa a pregar, ele já inaugurou o reino dos céus. Aqui na terra já começa a acontecer um pouco do reino dos céus. Por quê? Porque ele é Deus. Então nós somos infiéis, nós somos fracos, nós somos ruins. Mas ele pode nos elevar. Nós estamos caídos, mas ele pode nos elevar. E aí o catecismo usa uma expressão bonita, que ele fala: aqueles que se reúnem em torno dele, ele pode elevar. Elevar a Deus. E onde isso ocorre? Como é que nós nos reunimos em torno de Deus e somos elevados a Ele? Na igreja. A igreja é a semente do reino dos céus. Nós na igreja nós podemos ser elevados a Deus. Ali na igreja existe. Não é o reino dos céus que há no céu, né? Não é o reino de Deus que há nos céus, mas é uma semente. É ali. Aqui na terra começa a brotar o reino de Deus, onde todos os homens podem se unir a Deus. Então a igreja é universal. Não a universal do reino de Deus. A igreja é universal porque a igreja é para todos os homens. Não há ninguém, mesmo o pior dos pecadores, que não tenha um espaço na igreja, que você possa dizer: não, você não. Nós vamos ver aqui, então, continua, eu vou falar. Todos os homens são chamados a entrar nesse reino, mas é preciso acolhê-lo. Então Jesus anuncia um reino de paz, um reino de amor, um reino da verdade, um reino de Deus. Mas como é que nós podemos entrar nesse reino? Se nós acolhemos esse reino. Não basta que Jesus diga e pronto, está dito. Não, é preciso que eu dê aceitação àquilo que Jesus disse. Continua o catecismo: os pobres e pequenos são os que com coração humilde acolhem ao Senhor. Tem muitas vezes na Bíblia que Jesus fala sobre os pobres. Tem até uma bem-aventurança que diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Os pobres têm o reino é deles. Mas diz o catecismo: quem são os pobres? Os pobres são os que têm um coração humilde e que acolhem o reino de Deus.
O que é o coração humilde? O coração que sabe quem é. Veja, você já ouviu falar de falsa humildade? Falsa humildade é o quê? Quando eu sou bom no negócio, eu falo, não sou bom não. Isso é mentira. Mentira não é boa. Falsa humildade não é boa. Humilde é aquele que sabe a verdade. Então eu sei aquilo que eu tenho de bom, aquilo que eu tenho de ruim. Mas diante de Deus eu vejo o quanto eu sou nada. Eu sou muito ruim. Mas olhando para Deus eu também sei que Ele é muito bom. Este é o coração pobre. De quem é o reino de Deus? De quem se vê humildemente diante de Deus, vê que você não é nada. Vê que não tem mérito algum em você, que sozinho você não pode. Mas que Ele pode. Tudo posso naquele que me fortalece. Jesus se identifica com eles. Jesus é pobre desde pequeno. Jesus é fraco. Jesus nunca foi poderoso. Influência. Jesus se torna um influente quando prega, né? Ele é muito reconhecido, mas Jesus é o que eu disse. Jesus vive uma vida cotidiana como todos nós. Então, Jesus vive como pobre para que nós entendamos que nós somos os pobres. E ele se identifica com eles e faz do amor para com eles condição para entrar no reino. Então uma das coisas que Jesus quer, no final dos tempos Deus olhará e falará a vocês, quando eu estava doente vocês não cuidaram de mim, quando eu estava nu vocês não me vestiram, quando eu estava preso vocês não me visitaram, quando eu estava com fome vocês não me deram de comer. E as pessoas dirão, quando não fizemos isso? Ele dirá, quando não fizerdes isso ao menor dos meus irmãos, foi a mim que não o fizestes. E aí ele diz também o contrário, quem faz ao menor dos meus irmãos, faz a mim. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que Jesus diz que uma das condições para entrar no reino de Deus é que nós sejamos bons para com os outros, né? Se você não ama o próximo, não pode amar a Deus. Porque neles também reside Deus, né? E aí vem algo muito importante. Veja, até agora nós falamos de Jesus, dessa misericórdia, e Jesus fala assim, Jesus mostra a infinita misericórdia do Pai e chama os pecadores a entrarem no reino. Então Jesus de fato encontra nos pecadores maus, prostitutas, pecadores, publicanos, ladrões, assaltantes, pior estirpe, traidores. Jesus nos mostra a misericórdia do Pai. O Pai nos ama. Nos ama. Não há pecado que supere o amor de Deus. Então Jesus mostra que Deus e o Pai nos ama. Mas, escute bem, exige uma opção radical para entrar no reino. Então não é assim, Jesus é misericordioso, Jesus nos ama, então eu posso viver a minha vida de pecado porque Deus me ama. Sim, Deus te ama, mas Deus é Pai. E um pai que ama o filho odeia o que faz mal ao filho. Então veja, um pai que ama um filho que usa droga, por exemplo, que é viciado em droga. Porque ele ama o filho, ele odeia a droga. E ele não aceita que o filho viva a vida que vive. Então você pode até escolher continuar na droga. E isso não vai mudar o pai. O pai te ama mesmo assim. Mas o pai odeia a droga. Então o pai quer o seu bem e por isso ele não quer que você viva com a droga de vida que você tem vivido. Então é isso. Então, por que nós precisamos nos converter? Por que nós precisamos mudar de vida? Porque Deus é mau? Porque Deus falou, isso é mal, isso é mal? Não, porque essas coisas acabam conosco, acabam com o nosso coração. O nosso egoísmo mata. O pecado mata a nossa alma, mata a nossa vida. Deus nos ama. Sim, mesmo pecando, Deus nos ama. Mas quer que nós mudemos de vida porque aquele pecado faz mal para nós. Então ele exige. Você quer entrar no reino de Deus? Tudo bem. Eu te amo. Mas você tem que mudar de vida. Você tem que optar radicalmente pelo céu. Certo? Muito bem. Isso aqui é parte do que Jesus prega. Quando Jesus prega, acontecem milagres. Muitos milagres. Então os coxos voltam a andar, os cegos voltam a enxergar, o surdo volta a ouvir, o mudo falar, o paralítico volta a andar, morto ressuscita, acontece de tudo quando Jesus expulsa demônios, meu Deus, faz de tudo, cura as doenças, muito mesmo. Tanto que Jesus é tipo um popstar, tem muita gente que vai atrás dele. Mas por quê? Isso é importante. Por quê? Por que que tem... Por que que tem sinais?
Por que acontecem esses milagres? Os sinais que acompanham atestam que Jesus é o Messias. Então esses milagres acontecem porque eles servem para dar prova de que aquilo que está acontecendo é vindo de Deus. E isso serve até hoje. Né? Por que às vezes acontecem milagres? As pessoas são curadas de doenças, acontecem milagres, as pessoas ressuscitam, enfim, acontecem muitos milagres, libertações, pessoa que sofreu um acidente, que perdeu o carro todo, a pessoa estava dentro, mas não sofreu um arranhão. Milagre. Pessoa que tinha uma doença que já tinha sido dado como morta, certo de morte, curou, de um dia para a noite. Milagre. Por que acontecem esses milagres? Para mostrar que aquela ação é de Deus. Mas não para nos tornar senhores de Deus. Jesus não vem para nos libertar de todos os males. Jesus pode até nos libertar de um mal, né? Nos libertar de uma doença, nos libertar de um sofrimento, mas Ele não vem nos libertar de todos os males. Jesus veio nos libertar do verdadeiro mal, que é o pecado. Então vejam, todos nós sofremos e todos nós morreremos. Aí você vai falar, mas o sofrimento é muito ruim. Mas o sofrimento não é ruim em si, se ele é bem vivido. Jesus não veio nos curar de todos os males, não veio nos libertar de todas as doenças, não. Por quê? Porque o sofrimento, se bem vivido, ele se torna sinal de salvação. Veja as histórias dos grandes heróis. Os grandes heróis são pessoas que se matam. Não se matam no sentido de suicídio, mas que dão a vida. Vocês se lembram do filme do ano passado, Os Vingadores? O Ultimato? Aquela última cena da guerra épica, que o Thanos pega a manopla do infinito. Manopla? Acho que chama só manopla. E diz, eu sou inevitável. E aí as pedras, as joias do infinito não estão na manopla, estão na mão do Tony Stark. E o Tony Stark fala, eu sou o Homem de Ferro. E aí ele salva o mundo todo, só que ele morreu para isso. Aí você poderia dizer, mas que morrer é um mal. Sofrer, doer, ter de lutar, isso é ruim. Sim, mas pensa quão pior seria... É claro que nós estamos de um mundo fictício, mas isso é uma lição verdadeira. Quão pior seria se ele não tivesse feito o dedinho, se ele tivesse deixado. O mundo seria destruído pelo Thanos, e isso acontece todo dia. Pensa assim... Uma mãe que ama um filho, ela tem que acordar cedo, ela tem que sair para trabalhar, ela tem que cuidar dele quando ele está chato e cuidar das doenças e aguentar 1000 tretas. Então ela sofre, mas sofre por quê? Sofre por amor. Isso é ruim? Não é ruim. Imagina que talvez aquele menino se torne um santo, se torne um grande homem. E eu vou dizer, eu sou fruto daquele sofrimento. Então Jesus não veio nos tirar de todo o sofrimento, Jesus veio nos tirar do pecado. O problema é o pecado, o que nos torna maus é o pecado. Sofrer não é ruim em si, se nós vivemos santamente, o sofrimento não é ruim. O problema é que nós fugimos dos nossos deveres, fugimos dos sofrimentos que precisamos viver, e aí nos perdemos. Então Jesus veio nos libertar do pecado, da escravidão do pecado. Você não precisa ser escravo do seu pecado, do seu orgulho, da sua gula, da sua preguiça, não precisa ser escravo da sua preguiça. Precisa ser escravo da luxúria, dos prazeres quanto à carne, quanto à sexualidade. Você sabe que eles te aprisionam, que você não consegue se libertar. Isso é egoísmo, puro egoísmo. Você nasceu para se dar numa família, para ser um pai de família que ama os seus filhos e dá a vida por eles, que se entrega por uma esposa que é fiel a ela. E você, a menina, tanto quanto, assim, né? Então, você não precisa ser escravo, não precisa ser escravo do dinheiro. Eu preciso ter dinheiro pra caramba, pra poder viajar. Não. Se der, tudo bem, mas você precisa ser escravo. Com ou sem dinheiro, você tem que conseguir ser feliz, ser fiel, ser santo. Então veja, essas coisas são externas, não são elas que tornam as coisas más. Torna mal o coração, e é onde reside o pecado. Então Jesus veio nos tirar do pecado. Então os milagres não vêm para falar assim, eu tenho que ser curado toda vez. Não se vê milagre, não temos que pregar milagres. Os milagres acontecem como sinais, mas sinais de que aquilo é divino, para que nós escutemos a palavra que nos liberta do pecado. E também os sinais, os milagres apontam, dão sinal de que um dia Jesus vencerá todos os males na cruz, os males do pecado, e na ressurreição final todos os males, todos mesmo.
Muito bem. Esta é a pregação de Jesus, né? O reino dos céus, a misericórdia de Deus. Mais duas coisas da vida pública de Jesus que são importantes para nós. A primeira, a fundação da igreja e as chaves do reino dos céus. Vocês devem saber que Jesus escolheu 12 apóstolos para estarem com ele, para seguirem ele e para serem aqueles que seriam a igreja, que cuidariam da igreja. Então, os 12 têm participação na autoridade de Jesus e ele dirige a igreja por meio deles. Jesus tem autoridade divina, ele é Deus, ele manda em tudo. Mas Jesus escolhe 12 homens, que são os 12 apóstolos, para participarem da sua autoridade. Então ele falará através deles. E eles vão dirigir o povo. O povo será dirigido por eles, que são dirigidos por Cristo. Então Cristo dirigirá o povo através dos 12 apóstolos. Pedro, que é o primeiro bispo de Roma, e é o primeiro entre os apóstolos, Pedro tem uma missão única: defender a fé do desfalecimento e confirmar os outros. Pedro tem uma missão especial. Pedro não é como os outros. Tem os 12 são importantes, os 12 governarão a igreja, mas um deles, que é Pedro, ele tem de confirmar a fé dos outros. Os outros olharão para ele e à medida que ele é firme e forte na fé, os outros serão firmes e fortes na fé. E ele defenderá o desfalecimento. Então, quando eles estiverem fracos, ele será a força da fé da igreja. E aí eu vou contar-lhes uma passagem importantíssima, que é Mateus 16, 13 adiante. Jesus, isso aqui acontece durante a missão de Jesus. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho de Deus? Aliás, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista. João Batista, que a gente já falou sobre eles. Outros que é Elias, outros que é Jeremias, são os profetas do Antigo Testamento. Ou um dos profetas. Então disse-lhes Jesus: e vós? Está perguntando para os 12. Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Olha que bonito. Não foi a carne que te deu isso, mas o céu. Deus te revelou isso. E aqui vem a grande proclamação. Por isso é Jesus falando, que é Deus. Eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, recomendou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Então, veja, ele diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus fundou uma igreja sobre uma rocha, uma pedra fundamental, que é São Pedro. São Pedro é o primeiro Papa. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Existe uma promessa de Jesus de que nunca a igreja será derrotada pelo inferno. Então Pedro tem essa missão única, né? Que é ser aquele que fundamenta a fé dos outros, apesar de os 12 governarem a igreja. Pedro recebe as chaves do reino dos céus. Diz aqui, né? Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, o catecismo diz que essas chaves têm 3 funções principais: perdoar pecados. Como Pedro tem as chaves do reino dos céus, Pedro pode perdoar pecados, pronunciar juízos doutrinais e tomar decisões disciplinares. Pedro pode perdoar pecados. Por quê? Porque ele tem a chave do reino dos céus. Jesus disse: o que desligares na terra será desligado no céu, o que ligares na terra será ligado no céu. Então, Pedro pode dizer:
este pecado está perdoado. E lá no céu ele é perdoado. Este poder será dado aos 12, que são os primeiros bispos, e os 12 será dado a todos os sacerdotes. Por isso nós podemos nos confessar. Foi Jesus que instituiu. Mas de onde vem esse poder? Esse poder vem dessas chaves, que são chaves espirituais. A igreja tem as chaves do mundo espiritual. Então ela pode perdoar os pecados. Ela também pode pronunciar juízos doutrinais. Então a igreja pode dizer o que é certo e o que é errado. Só a igreja pode fazê-lo. Nós podemos dizer, à medida da igreja, você pode dizer assim, mas a igreja tem homens, se os homens falham, eu discordo, mas quem deu a autoridade foi Deus, entendeu? O problema é esse. O problema é que se você falar assim, eu acho uma coisa, o outro acha outra, um dos dois tem que estar errado, a verdade é uma só. Mas quem é que será tão perfeito que não errará nada? Ninguém. A não ser Deus. Então Deus se fez homem, andou no meio de nós, ele deu o poder para alguém. Quem? A igreja. A igreja pode fazer isso não porque a igreja seja feita de santos, mas porque ela é santa, porque ela é parte de Jesus. Porque Jesus deu esse poder. Terceira coisa, tomar decisões disciplinares. Então a igreja pode dar medidas disciplinares, dizer como nós devemos viver. Né? Por causa disso, porque Deus deu esse poder. Bem? Então ali, né, nessa passagem que eu li, Jesus institui a igreja e põe Pedro à frente dela. E muito bem, seguimos. Uma última passagem da vida pública de Jesus antes de nós chegarmos à Semana Santa e aquilo que será a paixão do Senhor, que é a transfiguração. Né? Um dia Jesus sobe para rezar com Pedro, Tiago e João, são os 3 discípulos mais próximos de Jesus. Quando eles chegam lá, eles dormem. Eu posso até ler a passagem, né? Lucas 9, 28. Diz assim, ó. 8 dias depois dessas palavras, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e subiu a montanha para orar. Enquanto orava, seu rosto mudou de aparência e sua veste se tornou branca e resplandecente. Jesus começou a brilhar, seu rosto se tornou branco como a neve, suas roupas brilhavam. E eis que 2 homens conversavam com ele, eram Moisés e Elias. Moisés, que libertou o povo do Egito. Elias é o maior dos profetas. Apareceram em glória, ou seja, eles estavam resplandecentes, cheios de Deus, como se o céu estivesse ali, e conversavam sobre o êxodo que ele estava para consumar em Jerusalém. O êxodo de Jesus, a passagem, o caminho que Jesus teria que sofrer em Jerusalém, que é a crucificação. Conversavam sobre aquilo que Jesus sofreria em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam com muito sono. Então, Jesus estava rezando, mas eles estavam meio dormindo. Ao acordarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens com ele. Então eles viram aquilo, grandioso. Quando esses se afastavam de Jesus, então eles meio que estavam indo embora. Pedro lhe disse, mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ele nem sabia o que dizia. Enquanto ainda falava, desceu uma nuvem que os cobriu com a sombra. Então ele fala, vamos fazer uma tenda para cada um. Só que aí vem uma nuvem, como se fosse uma neblina, né, mas muito densa. Desceu uma nuvem que cobriu com sua sombra. Ao entrarem na nuvem, os discípulos ficaram cheios de medo. Então aquilo estranho, né? A nuvem acontece ali. E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é meu filho, o eleito, escutai-o. Ao ressoar a voz, Jesus ficou só. Então, eles ouviram a voz do Pai e sumiu a neblina. Jesus ficou ali. Ali, na transfiguração, Jesus mostra a sua divindade, mas mostra que tem que passar pela cruz. Então, Jesus brilha. Ele é Deus. Então, Jesus mostra ali que ele é Deus. Jesus não é simplesmente um bom homem, um bom profeta, um grande homem. Não, ele é Deus que se fez homem. E aí ele
ele mostra sua divindade, mas quando ele aparece Moisés e Elias, do que eles estão falando? Eles estão falando da cruz, estão falando que Jesus terá que sofrer. Então ele é Deus, mas ele terá que passar pela cruz. Para mostrar que sua paixão foi voluntária. Então veja, ele é Deus. Então ele tem poder para fazer o que quiser. Jesus, se quisesse, ele batia palmas e Jerusalém saía flutuando no meio do ar, era destruída no meio e virava um arco-íris. Se ele quisesse, ele transformava em chocolate. Jesus tem poder para tudo, ele é Deus. E ele mostra que ele é Deus nessa hora. Mas ele diz que vai passar pela paixão. Ora, mas a paixão é sofrer, é ser crucificado, é ser humilhado. Bom, se ele é Deus e passará por isso, é porque ele passará voluntariamente. Ele passará porque quer. Passará porque escolheu fazer. Então isso é bonito, né? Jesus sofreu por escolha, não porque nós... Não é simplesmente porque o traímos. Jesus manifesta a nossa futura ressurreição, né? Se nós formos fiéis a Ele, nós também ressuscitaremos. E ressuscitaremos como Ele estava no Tabor, cheio de glória. E dá um antegozo de sua vinda futura. Então nós sabemos que um dia Jesus voltará glorioso, né? E ali eles viram um pouco de como será. Mas aponta também que nós temos de sofrer. Nós que queremos chegar à ressurreição, teremos também de passar pela nossa cruz, pelos nossos sofrimentos. Muito bem, então chegamos ao fim da vida pública. Vamos fazer outro vídeo sobre paixão e ressurreição.